Agora a gente vai estudar o principal tema do exame de ordem. Olha só, ética é a principal disciplina e dentro de ética existe um tópico que é o que mais cai na prova, que são as prerrogativas dos advogados. Então agora a gente vai conferir então as prerrogativas que estão elencadas lá no artigo 7º do Estatuto. Eu coloquei aí como tópico sendo prerrogativa dos advogados, mas o artigo 7º e as hipóteses que nós vamos verificar aplicam-se tanto aos advogados como às advogadas. Aí, no próximo artigo, que vai ser objeto do próximo bloco, a prerrogativa das advogadas, o 7º-A, aí só vale para aquelas advogadas que se encontrarem naquelas condições especiais. Por exemplo, a gestante, a lactante e assim por diante. Beleza? Então vamos lá, vamos aprender quais são os direitos dos advogados. Antes, o artigo 6º, ele dá uma advertência para nós que é muito importante e que deve ser observada. Olha só. O artigo 6º ele diz para nós que não existe hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Olha só, pessoal, não existe um elo de hierarquia. O advogado ele não está abaixo do magistrado e ao lado do Ministério Público, por exemplo. Não existe essa hierarquia. Todos aqui estão em pé de igualdade, tá bem? O advogado ele está ao lado do membro do Poder Judiciário e também ao lado do membro do Ministério Público. Então, não há hierarquia entre advogado, juiz e promotor de justiça, por exemplo. Isso que você deve se recordar aqui, beleza? E olha que advertência interessante consta aqui no parágrafo único. Diz que as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Perceba que o Estatuto da OAB faz uma advertência aos servidores públicos e às autoridades, para os magistrados, para os membros do Ministério Público, para tratarem os advogados de maneira digna. O que significa isso? Tratar os advogados de maneira cordial, serem educados. Um servidor numa secretaria, por exemplo, no momento que vai atender o advogado, deve ser educado, deve ser atencioso e assim por diante. Essas são as exigências que constam aqui no artigo 6º, parágrafo único do Estatuto da OAB e devem sim ser observadas. E você, quando for atuar, tá bem? Seja também extremamente educado, cortês com os servidores públicos, com o magistrado, com o representante do Ministério Público, tá bem? Quando você é cordial com a outra pessoa, a reciprocidade, a probabilidade dela acontecer é muito grande. Então, sempre seja cordial, peça com jeito as coisas, não chega chutando balde, beleza? Isso aqui é um conselho que eu te dou para a sua prática, para a sua futura atuação como advogado. Eu garanto, se você for uma pessoa cordial, chegar e fazer um tratamento de forma elegante, tratar bem as pessoas, eu te garanto, você não vai ser maltratado em nenhuma repartição pública, beleza? Tudo bem? Então, fica essa dica aí para sua prática. Agora, para fins de prova, lembra aqui desse termo, tá? Que os servidores, eles devem tratar aqui o advogado observando a dignidade da advocacia, proporcionando condições adequadas para o desempenho da atividade do advogado. Beleza? Tudo bem? Então, nesse primeiro artigo que a gente examinou, você tem que só se recordar dignidade da advocacia, então esse dever dos servidores no tratamento do advogado ou da advogada, e também que não existe elo de hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Está todo mundo ali em pé de igualdade. Ok? Beleza? O que mais que é importante aqui? Agora a gente vai para o principal artigo, Então, o ponto mais importante desse encontro, que são os direitos dos advogados. E direitos aqui, eles aparecem como sinônimo de prerrogativas. Prerrogativas. Tá bem? Então, você pode chamar esse tópico de direitos do advogado ou prerrogativas do advogado.
E aqui fica uma observação interessante, porque às vezes você falando aí prerrogativa do advogado pode soar como se fosse um privilégio. E privilégio não é uma expressão bem-vinda aqui, principalmente porque privilégio violaria a questão da isonomia que está previsto lá no texto constitucional, né? Não tem o princípio da igualdade no texto constitucional? Então, o fato de você ter o privilégio aqui, então, soaria aquela ideia, eu vou beneficiar algumas pessoas em detrimento de outras, né? Vou ajudar aqui quem é meu parceiro e aí azar do resto. Não, privilégio não é algo compatível com o texto constitucional, mas prerrogativa é. Por que prerrogativa é? Porque esse rol aqui de direitos, essas prerrogativas, elas existem exatamente para viabilizar o exercício da advocacia, entendeu? Então, esse rol de direitos que a gente vai aprender a partir de agora, você vai verificar que são hipóteses em que eu vou ter a plena garantia para o exercício da advocacia. Vai me proporcionar a efetiva atuação como advogado ou advogada, beleza? Então vem aqui comigo, vamos conhecer então esse rol de direitos ou prerrogativas. Vem aqui então na tela para o inciso 1º, e aqui diz para nós que é direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O advogado ele pode exercer a profissão em todo o território nacional. Então você pode ter uma ação na sua cidade, você pode ter uma ação em outro estado. Dentro do território nacional, você vai poder atuar como advogado, ok? Não vai ter limite aqui de fronteira de estado, por exemplo. Agora, merece um ponto ser destacado. Porque lembra que a gente estudou a inscrição do advogado? A inscrição principal, a inscrição suplementar e a inscrição por transferência? A inscrição principal é no domicílio do advogado, não é mesmo? A inscrição suplementar é aquela exigência quando eu tenho habitualidade. Leia-se, mais que 5 intervenções em processos em outro estado da federação, entendeu? E aí, nesse caso, quando eu tiver essa habitualidade, eu vou ter que pleitear a minha inscrição suplementar, entendeu? Então, cuidado para não esquecer de que, havendo daí habitualidade, exercendo a profissão, então, em diversos estados, o advogado vai ter que providenciar a inscrição suplementar. Ok? Então, recorde-se disso e não se esqueça. Pode exercer em todo o território nacional? Pode. Mas se tiver habitualidade, ou seja, aquelas 5 causas ali, ou melhor, mais que 5 causas, aí deve-se ter a inscrição suplementar. Show? Vamos lá, próxima prerrogativa. A próxima prerrogativa ela é muito importante. A próxima prerrogativa diz respeito à inviolabilidade do escritório. Inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Olha só, o escritório do advogado ele é inviolável, mas o que pode ser questionado na prova da UAB é o seguinte: será que essa inviolabilidade aqui ela é absoluta? Será que em hipótese alguma eu posso quebrar essa inviolabilidade? Tem que tomar cuidado, porque essa inviolabilidade aqui ela é uma inviolabilidade relativa. E se é uma inviolabilidade relativa, excepcionalmente, então, ela pode ser quebrada. Vamos imaginar que o advogado, então, ele é alvo de uma operação policial. O advogado é suspeito pela prática de crimes. E aí, seria possível a gente determinar uma busca e apreensão no escritório do advogado? É possível sim, mas desde que a gente tenha, então, os elementos indicando ali a materialidade, indícios de autoria por parte do advogado, a gente vai ter que ter um mandado ali pormenorizado e específico, e claro, se existe um mandado, isso precede uma ordem judicial. E no momento de cumprir aí essa busca e apreensão,
Os agentes policiais devem estar acompanhados por um representante da OAB, tá bem? Então você tem que tomar cuidado com essas particularidades. Vamos anotar no seu material? Vem aqui comigo então. Primeira coisa então que o seu examinador pode explorar na hora da prova. Essa inviolabilidade, ela é absoluta? Absoluta? Sim ou não? Não. Essa inviolabilidade, ela não é absoluta. Essa inviolabilidade, ela é uma inviolabilidade relativa. Então, vamos anotar aí. Inviolabilidade relativa. Relativa. Se é relativa, então significa que ela pode ser quebrada. Qual é o melhor exemplo aqui? Busca e apreensão. Busca e apreensão no escritório do advogado. Entendeu? Professor, quando eu vou determinar essa busca e apreensão, o que eu tenho que observar? Vamos anotar também. Vamos anotar também aí no seu material, ó. Primeira coisa que deve ser observada: indícios de autoria. Indícios de autoria. E aqui, ó, o alvo é o advogado, tá? Indício de autoria por parte do advogado. E além disso, nós vamos ter que ter materialidade. Materialidade. O que mais? Olha só, eu tenho que ter uma ordem judicial emanada de uma autoridade judiciária competente. Então vamos lá, autoridade judiciária competente. Então tem que ser um juiz ali que determina essa busca e apreensão. Em terceiro lugar, essa decisão, ela deve ser, claro, motivada. Decisão motivada. Lembra que o juiz ele tem compromisso constitucional, né? Inclusive esse ponto aí a Constituição trata lá no artigo 93, inciso 9º. Tudo que o juiz faz deve ser fundamentado. Beleza? Isso vale para o direito processual, claro, porque aqui é um reflexo do direito processual penal, mas também lá no processual civil. Também é algo importantíssimo, sob pena de nulidade desse ato. O que mais que aqui a gente tem que observar? Em quarto lugar, eu preciso então de um mandado de busca específico e pormenorizado. O que mais? Você não pode se esquecer que acompanha o cumprimento aqui dessa diligência um representante da OAB. Representante da OAB. Se não for observado isso aqui, nulidade também do ato. E por último, a gente vai acrescentar aqui o seguinte, que nós temos uma vedação com relação à utilização de documentos e objetos de clientes. Então aqui, ó, anote que é vedada a utilização de documentos e objetos de clientes. Beleza? Então, ó, são essas 6 coisas que devem ser observadas. Lembra aqui, ó, principalmente, que o mandado ele deve ser específico e pormenorizado. Deve indicar onde as buscas serão realizadas. Não pode chegar no escritório do advogado, imagina, chega a polícia aqui e revira tudo. Não pode acontecer isso.
entendeu? Sem uma ordem ali específica e pormenorizada. E também não esqueça que se vem aqui a polícia cumprir um mandado de busca e apreensão, deve ter o representante da OAB acompanhando o ato, beleza? Então lembra, com relação a esse dispositivo, a inviolabilidade do escritório do advogado é um direito do advogado, mas é uma inviolabilidade absoluta? Não é uma inviolabilidade relativa. E nesse caso aqui, então seria possível uma busca e apreensão, desde que observados esses 6 pontos aqui que você acabou de anotar no material. Vamos a continuar? Vamos lá. Próximo inciso. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, olha só, essa última parte que fala da incomunicabilidade, essa parte aqui ela não foi recepcionada pelo texto constitucional. Então, ó, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Isso é incompatível com o nosso texto constitucional, certo? Então, essa questão de incomunicável, preso incomunicável, não tem mais hoje, não existe. Mas o que aqui a gente está garantindo ao advogado? O direito dele falar tete a tete, cara a cara com o cliente, em qualquer estabelecimento. E outra coisa interessante que você tem que perceber aqui é que não precisa de procuração, mesmo sem procuração. Então, olha que importante você destacar aí no seu material. Mesmo sem procuração, o advogado ele tem direito ali de se comunicar com o seu cliente de forma pessoal e reservada, ainda que eles se encontrem presos, independentemente do estabelecimento prisional que eles se encontrem. Beleza? Fácil? Então são essas as observações com relação ao inciso 3º. Vamos lá, próximo inciso. Inciso 4º, muito importante esse inciso 4º. É direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Olha, nós vamos ter que aqui observar algumas questões. Em primeiro lugar, eu vou destacar essa primeira parte. Então, ó, esse dispositivo fala da presença do representante da OAB, mas é em toda e qualquer prisão? Cuidado que o examinador vai querer pegar você com isso. Não é em toda e qualquer prisão. É só quando você tiver uma prisão em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Aí vai ter que ter, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, a presença do representante da OAB, sob pena de nulidade, ok? Agora, professor, vamos imaginar que o advogado não foi preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Vamos imaginar que o crime que ele praticou não tem nada a ver com a profissão. Nesse caso, eu preciso do representante da OAB? Não. Nesse caso, a gente só exige a comunicação expressa seccional da OAB. Então, imagina só. O advogado sai beber numa sexta-feira à noite, beleza, bebe um monte, e aí no momento que ele vai para casa, ele volta dirigindo. E aí ele cai numa operação de blitz, né? Uma blitz ali de balada segura, uma operação da lei seca e assim por diante. E ele é preso pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Nesse caso aqui, a embriaguez ao volante tem alguma coisa a ver com a advocacia? Não tem nada a ver com a advocacia. Não é um motivo relacionado à profissão de advogado. Nesse caso aqui, eu preciso, então, ter a presença do representante da OAB no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante? Não. A única coisa que o Estatuto vai exigir é a comunicação, tá? Então, você vai ter aqui a comunicação expressa seccional da OAB. Tem que tomar cuidado, porque isso aqui já caiu na prova da OAB.
E é uma questão bem importante. No enunciado, o advogado ele tinha, por exemplo, praticado um crime que não tinha nada a ver com a profissão. E aí as alternativas diziam lá, tem que ser acompanhado pelo representante da OAB? Não. Não precisa fazer comunicação para ninguém? Também não. Aí vinha a alternativa correta que falava, deve-se fazer a comunicação expressa à seccional nesse caso. Aí sim, beleza? Então toma cuidado porque isso já caiu. Para complementar esse inciso 4º, eu já puxei lá o parágrafo 3º do artigo 7º, que diz para nós o seguinte, que o advogado ele somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão no caso de crime inafiançável. E aí observando o disposto do inciso 4º. Então, ó, você só vai poder prender em flagrante aqui, por motivo relacionado ao exercício da profissão, se eu estiver diante de um crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Aí eu coloco aqui para você, ó, o racismo e a ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Que mais? Aqui, ó, entram os crimes equiparados a hediondos, os 3 T's. Lembra lá comigo? Quais são os crimes equiparados a hediondos? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Lembra? Equiparados a hediondos, 3 T's. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. E além dos equiparados a hediondos, claro, os crimes hediondos. Os crimes hediondos. Tá bem? Aí eles são considerados inafiançáveis. O que é o crime hediondo? Aquele que se encontra previsto lá na Lei 8.072 de 90. Estupro, entendeu? Epidemia com resultado morte, homicídio qualificado. Então tem várias hipóteses lá de crimes hediondos. Fácil? Tudo bem até aqui? Beleza? Professor, me dá um exemplo prático do que seria, então, um crime inafiançável praticado por motivo relacionado à profissão. Imagina que o advogado ele recebe como honorários droga. Traficante, entendeu? Nesse caso aqui, você tem um crime equiparado a hediondo, inafiançável, e o que acontece? Aí a prisão desse advogado deve ser observada ali no momento da lavratura do auto, aquela formalidade, tem que ter o representante da OAB. O cliente não pagou o advogado vai lá, tortura o cliente e mata o cliente. Porra, imagina isso? Olha só, aqui você tem um motivo relacionado à profissão, entendeu? Beleza? O que mais? Olha só, próximo inciso aqui na tela para você, inciso 5º. É direito do advogado ser recolhido preso antes de transitado em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, e na sua falta em prisão domiciliar. Então, olha só que interessante aqui, algumas observações. Primeira coisa, o advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ele deve ser recolhido na sala de estado maior. Essa sala de estado maior está arriscado ali porque a OAB não diz para nós o que é uma sala de estado maior, porque dizia ali o dispositivo que essas salas de estado maior seriam reconhecidas pela OAB. O Supremo Tribunal Federal falou, isso aqui é inconstitucional, porque não é a OAB que vai dizer o que é e o que não é sala de estado maior. Então, olha só, sala de estado maior, segundo o STF, é aquela sala que a gente encontra lá nas Forças Armadas, Você tem aqui elas também no batalhão da Polícia Militar, você encontra também no batalhão do Corpo de Bombeiros, beleza? E ó, isso aqui ó, é diferente de cela especial, não é cela especial, o advogado não fica em cela especial. Não é isso, tá? Sala de estado maior é uma sala diferenciada, porque nela você não tem grade, entendeu? É uma sala um pouco maior, é diferente daquele corró que a gente tem lá
nas penitenciárias, nas delegacias, né, na cadeia mesmo, não tem aquela grade, não tem aquele espírito, né, hostil de prisão, entendeu? É diferente. Mas perceba, essa sala de Estado Maior aqui é garantida para o advogado até o trânsito em julgado. Se não existir, por exemplo, essa sala de Estado Maior, a gente tem que conceder ao advogado prisão domiciliar. Então, faltando a sala de Estado Maior, às vezes a cidade é tão pequenininha que não tem sala de Estado Maior. Aí o advogado deve ali cumprir a prisão domiciliar. Mas e se porventura transita em julgado a condenação? Ou o advogado vai lá, praticou um crime, transitou em julgado a condenação 9 anos. Ele vai ter que cumprir a pena daí lá na penitenciária. Tudo bem? Então, ó, cuidado, porque essa garantia aqui, ó, só vale antes de ter o trânsito em julgado. Ok? Beleza? Toma cuidado, então, com esse detalhe. Toma cuidado, então, com esse detalhe. Essa garantia vale, em outras palavras, para prisão cautelar, né? Então, se a gente tem aqui, ó, prisão cautelar, por exemplo, prisão preventiva decretada, aí deve ser observada a sala de Estado Maior, certo? Agora, se é prisão-pena com condenação definitiva, já não tem mais recurso cabível, aí, ó, já era. Aí o advogado vai ter que cumprir realmente lá na penitenciária. Entendeu? Beleza? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Próximo dispositivo é garantia do advogado ingressar livremente. E aí vem lá. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados, ele pode ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Eu vou até destacar aqui para você, ó, mesmo fora do expediente e independentemente da presença dos titulares. Por exemplo, o delegado não está lá? Pode entrar sim. O que mais? Em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, a ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. E ó, aqui que o examinador pode querer te pegar é que também pode ser dentro do expediente ou fora do expediente. E a última hipótese que aparece aqui na linha D diz que ele pode ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer. Mas aí, ó, ele tem que estar munido com poderes especiais. Isso significa dizer que o advogado, nessa última hipótese aqui, ele vai ter que apresentar uma procuração com poderes especiais. Beleza? Então, ó, atenção a essas hipóteses, o advogado pode sim, é direito dele ingressar livremente nesses locais. Observação prática. Cuidado, tá? Cuidado, não vai ser estúpido ou estúpida, mal educado e vai invadir os locais. Por exemplo, chegou no fórum, chegou lá na vara criminal, você invade o cartório, tá bem? Sem pedir licença para os servidores, pelo amor de Deus, tá? Lembra da dica que eu falei de cordialidade? O servidor tem o dever de agir com cordialidade com você. Você também tem esse dever, tá bem? Então, pelo amor de Deus, não me faça aqui abuso desse tipo de direito. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. O que mais? Também é direito do advogado permanecer sentado ou em pé
e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, ele pode ficar lá sentadão ou em pé, beleza? E ainda pode sair. Fácil, né? Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Então, ó, você tem que lembrar, para fins de prova, para o exame de ordem, que o juiz ele não é médico, tá? Não é médico. Isso aqui é só para você se recordar na hora da prova, beleza? Então, ó, lembra que para o advogado é garantido ter acesso ao magistrado independentemente de horário previamente agendado. Você não precisa marcar horário para falar com o juiz. E isso é bem importante. Só que, na prática, grandes escritórios, né, geralmente, quando vão para uma determinada comarca que precisam atender um cliente e assim por diante, querem conversar com o magistrado, bom, se você vai se deslocar, vai fazer uma viagem até falar com o juiz, pô, não custa ligar lá e marcar e combinar com o magistrado, né? Sob pena do risco de você perder a viagem. Isso aqui é uma dica prática para você, também para você se dar bem lá na frente, porque o curso de ética também ele vai te ajudar lá no momento que você for para o campo de batalha. Para fins de prova, lembra, o juiz não é médico, não precisa marcar horário, não precisa combinar antes. Chegou lá no fórum, observa a sua ordem de chegada, se tiver outro advogado antes, então esse advogado vai ser atendido de forma anterior, vai ser atendido primeiro, né? E você vai ser atendido logo na sequência. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Prosseguindo aqui no estudo das prerrogativas dos advogados. Bom, inciso 9, esse inciso 9, ele foi revogado. Ele era direito, hoje não mais, tá bem? Isso aqui era direito, e hoje não mais. Isso foi declarado inconstitucional. Por quê, professor? Olha só, dizia esse dispositivo que ali era garantido ao advogado a sustentação oral, né? Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator, com instância judicial, ou melhor, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se o prazo maior ali for concedido. Tem que tomar cuidado com o seguinte, porque olha o que falava aqui, não sei se você prestou bastante atenção, mas ó, qualquer instância judicial ou qualquer instância administrativa. Vamos imaginar. Imagina só, se em todo recurso que você fizesse, você pudesse fazer sustentação oral. Até recurso de multa de trânsito. Você já fez recurso de multa de trânsito? Conhece alguém que já fez? Não demora. Agora imagina se os advogados pudessem fazer sustentação oral em até recurso de multa. Gente, isso aí inviável, entendeu? O Supremo Tribunal Federal falou, não dá para fazer sustentação oral quando o advogado quer. Não. A sustentação oral, ela é possível sim, mas desde que haja previsão legal. Então, desde que você tenha previsão legal. Por exemplo, no CPC, você tem previsão legal de sustentação oral, lá na parte recursal, entendeu? O regimento interno do tribunal, você vai ter que observar isso, mas não é em qualquer caso, e não é em qualquer instância judicial ou administrativa, tá bem? Então, toma cuidado com o seguinte, por quê? Olha só, você vai ter que observar que é possível sim a sustentação oral. Então, ó, com relação à sustentação oral, a sustentação oral, ela cabe, hoje em dia, cabe, ela existe, desde que haja previsão legal. Entendeu? Então, ela está vinculada à previsibilidade. E aí, geralmente, ela é feita antes do voto do relator, né? Na prática. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Próximo
Inciso, próximo direito. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, ó, você pode fazer uso da palavra e pedir, excelência, pela ordem, quero esclarecer aqui determinado ponto. Isso é muito comum, né? Por exemplo, você fazer isso numa sala de audiências, excelência, pela ordem, deve ser observado tal ponto. Ou no tribunal do júri, excelência, pela ordem. No tribunal do júri não existe aquele troço, protesto e bate mão na mesa, entendeu? Não, isso não existe. Bem, você vai pedir a ordem, excelência, pela ordem. Então, aí faz o respectivo o apontamento. Beleza? Tudo bem? Essa é a prerrogativa aqui, estampada no inciso 10º. Além disso, olha só, inciso 11º. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Beleza? O que mais? Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Não tem dúvida com relação a esses direitos aqui, não é? Olha só, tem aqui ó, o inciso 13 que está arriscado. Por quê? Esse inciso 13 ele recebeu aí uma nova redação em 2019. Já vamos ler a nova redação. E ó, diz o seguinte, que é direito do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento. Aí vem aqui o grande pulo do gato que o examinador gosta de pedir. Mesmo sem procuração. Mesmo sem procuração, tá bem? Então, ó, não pode esquecer disso aqui. Mesmo sem procuração. Quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Professor, o que é tomar apontamentos? Tomar apontamentos é você fazer anotações, entendeu? Você pega ali um caderninho, começa a anotar no seu caderninho as informações que tem naqueles autos, certo? Hoje, na prática, é muito comum o que os advogados fazem. Ele pega o celular e vai lá e tira a foto, né? Se o processo é físico, entendeu? Beleza? Então, isso é tomar apontamentos. E cuidado, tá? Que ali, ó, desde que não estejam sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. Beleza? Então, não estando sujeitos a segredo ou sigilo, aí sem procuração você pode ter acesso aí a esses autos. Ok? Fácil? O que mais? Vamos lá, próximo dispositivo. Muito importante também. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de prisão em flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Olha que informação importante essa aqui. Então, ó, é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Por que o legislador ele traz essa expressão? Por quê? Porque não é só delegacia, não é só delegacia. Lembra que o Ministério Público ele também tem a atribuição de investigar. O Ministério Público pode investigar. Na prática, quem mais investiga acaba sendo o GAECO, né? O núcleo do GAECO, no caso do Ministério Público Estadual. E aí o que acontece? Se você tem lá um procedimento de investigação criminal, lá no Ministério Público, o advogado pode ter acesso. E olha que interessante, ele não precisa também de procuração. Ah, professor, quero ter acesso ao inquérito, por exemplo, a um procedimento que está tramitando na delegacia. Você pode ter acesso, tá bem? Pode ter acesso, sim. E olha, é garantido aqui, ó, esse acesso
mesmo sem procuração, que é outro ponto que o seu examinador vai querer trabalhar com você, tá bem? Agora, vai ter uma exceção com relação à procuração, mas já já a gente vai ver. Vamos continuar ainda examinando esse dispositivo. Olha só. Então, ele pode examinar autos de prisão em flagrante ou investigações de qualquer natureza. Está em andamento ou não? Pode examinar. Ainda que ele se encontre concluso a autoridade. Então, está lá no gabinete do promotor, está lá na sala do delegado de polícia, não interessa. Pode sim ter acesso para examinar aí esses autos. E aí ele pode copiar peças, tomar apontamentos em meio físico ou digital, não é? As anotações ou tirar foto com o celular. Fácil? Tudo bem? Agora, esse dispositivo ele tem alguns parágrafos relacionados ali no final do artigo 7º, que a gente tem que observar. Vamos lá, vamos observar aqui, ó. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Então, ó, se tiver sigilo, aí tem que ter procuração. Procuração. Entendeu? Então, ó, lembra que eu não preciso de procuração se não tiver sigilo. Agora, se tiver sigilo, você tem que apresentar a procuração ali do cliente. Entendeu? Você tem um cliente, está sendo investigado. Para você ter acesso ao inquérito policial, que o inquérito policial, via de regra, ele é sigiloso, né? Uma das características do inquérito policial é ser sigiloso. Para você ter acesso, então, a esse inquérito, você vai ter que ter a procuração do cliente. Beleza? Tudo bem? Mas tem mais coisa relacionada a esse dispositivo, que a gente deve observar. Olha só aqui comigo. Parágrafo 11. No caso do inciso, ali, ó, 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de provas relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficácia, da eficiência ou das finalidades das diligências. Atenção! Atenção a isso aqui. Muita atenção mesmo nesse ponto. Inclusive, isso pode ser explorado também na prova de processo penal. Olha lá. O que está falando? O advogado aqui ele pode ter acesso. Mas se eu tiver, por exemplo, diligências ali na fase policial em andamento, o delegado pode limitar. Que tipo de diligência, professor? Imagina que está rolando uma interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Nesse caso, o advogado do sujeito ali suspeito, ele pode ter acesso à interceptação telefônica durante um período ali de 15 dias que a interceptação está rodando? Não pode. Não pode. O delegado pode limitar esse acesso. Professor, mas e o contraditório? Como é que fica a ampla defesa? Aí, nesse caso, é postergado. Depois que concluir a interceptação telefônica, forem elaborados os relatórios, aí sim vai ser oportunizado vista para o advogado, para ele traçar a estratégia de defesa. Entendeu? E, inclusive, tem uma súmula relacionada a esse conteúdo aqui. Então, toma cuidado. Por quê? Tem uma súmula vinculante relacionada a esse tema que eu quero que você tenha muita atenção. Olha o que fala a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo aqui acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício ali do direito de defesa. O que é o grande pulo do gato aqui? É que o advogado ele tem direito, mas a tudo que já se encontrar documentado. Se eu tiver uma interceptação telefônica em andamento, ela não vai estar documentada. Se, por exemplo, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na casa do investigado, o advogado vai ter acesso no dia anterior à busca e apreensão? Pô, não faz sentido. Ó, cá entre nós, pensa aqui comigo, seja sincero. Pô, se o advogado tem acesso à interceptação telefônica, você acha que o cara vai continuar falando no telefone? Você acha que essa informação não vai vazar? Se amanhã a gente vai cumprir uma busca e apreensão na casa de determinada pessoa, do cliente do advogado tem acesso a essa informação antes, pô, o risco de frustrar a diligência é absoluto praticamente, não é mesmo?
cá entre nós. Então, por isso, a gente tem essas previsões. Então, lembra aqui, para fins de prova, que é direito do defensor desde que aquilo ali já esteja tudo documentado. E isso está em perfeita harmonia com esse parágrafo aqui. Então, lembra da súmula vinculante número 14, nesse ponto. O que mais? A inobservância dos direitos estabelecidos ali no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento dos autos em que houver a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Então, olha só, se, por exemplo, o delegado não deixa, você não vai olhar o caderno de investigação. O delegado ele vai ser responsabilizado aqui, também na esfera criminal e também na esfera funcional pelo abuso de autoridade. Ou o delegado ou outro servidor, por exemplo, o investigador de polícia, o escrivão, entendeu? Quem criar embaraço para o advogado incorre nessas disposições aqui. Beleza? Tudo bem? Claro, tem a hipótese daí daquilo que não está documentado. Aí beleza, aí ok, a autoridade limitar o acesso do advogado. Mas se já está tudo certinho e aí eles não dão acesso ao advogado, aí é complicado, não é? Aí seja nesse tipo de responsabilização. Para arrematar, nós temos aqui o parágrafo 13º, que diz para nós que o disposto nos incisos ali, 13 e 14, o caput desse artigo, aplicam-se integralmente aos processos eletrônicos, aí ressalvado o disposto do parágrafo 10 e 11. Então, vale também para processos eletrônicos, né? Porque hoje, na prática, gente, a maioria dos processos aí são eletrônicos. É uma tendência a ficar 100% eletrônico. Quando eu era estagiário, tinha muito físico. Estava começando a implementar o processo eletrônico e eu passei por essa parte aí. No começo eu tinha até um pouco de resistência, né? Eu gostava mais do físico, mas depois que você pega o jeito do processo eletrônico, nunca mais você vai querer ter acesso ao processo físico, tá bem? Você se acostuma e você já é provavelmente da geração dos processos eletrônicos, então já vai estar ambientado com esse tipo de procedimento, ok? Vamos lá. O que mais que a gente tem que verificar aqui, Inciso 15. É direito do advogado ter vista dos processos judiciais e administrativos de qualquer natureza, em cartório, repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Então, aqui, uma garantia ao advogado super simples. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Beleza? Então, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. O que o examinador pode te questionar aqui? Aqui é a exigência da procuração, que não precisa, e esse prazo aqui de 10 dias. Então, concluiu lá o processo. O advogado, sem ter procuração dos autos, pode ter acesso e pode ainda fazer carga, né? Por 10 dias. Beleza? 17. Ser desagravado publicamente. Olha só o desagravo aqui, direito do advogado. Quando ofendido no exercício da profissão em razão dela. Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre o desagravo, tá? Segura um pouco, que vai ser o último assunto que eu vou falar nesse bloco, porque o desagravo ele tem um procedimento lá no Regulamento Geral da OAB que deve ser observado. Mas o desagravo, ele é uma moção aqui para restabelecer a dignidade da advocacia. Porque o advogado, ali no dia a dia, ele pode ser ofendido, entendeu? Por exemplo, eu tive um caso aqui em Cascavel, que aconteceu o seguinte: o advogado foi para o tribunal do júri, e aí no tribunal do júri o promotor falou assim para ele: quem advoga para bandido também é bandido. Opa, peraí, quem advoga para bandido também é bandido? Alto lá, alto lá. Perceba aqui que a ofensa nem foi para o advogado. Perceba que a ofensa é para a classe dos advogados, ofende a dignidade da advocacia. E esse caso resultou num desagravo, entendeu? Que a gente já vai ver a tramitação aqui, que é exatamente para restabelecer a dignidade da advocacia. Então vem aqui comigo para a gente dar prosseguimento e já a gente volta a falar sobre essa moção de repúdio aqui
ao ato que ofenda a dignidade da advocacia. Vamos lá. É direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Então, símbolos privativos da profissão de advogado. Então, usar os símbolos da OAB aqui, então, é direito do advogado. Além disso, olha só, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, mais uma prerrogativa aqui do advogado, que ele pode se recusar a depor como testemunha nessas situações, entendeu? Por exemplo, ele atuou para uma pessoa e aí depois ele é arrolado como testemunha num processo contra essa pessoa. Então, olha só, o advogado aí vai se recusar, óbvio, né? Porque ele funcionou ali, teve uma relação com a pessoa, ali com o cliente, e aí nesse caso a gente não vai obrigar o advogado a depor em juízo, ok? O que mais? Também aqui, ó, é garantido, ó, o direito de retirada. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Olha só, aqui a gente tem o direito de retirada. Aqui a gente tem o direito de retirada do advogado. Direito de retirada. Retirada do advogado. Mas, professor, como assim? Atrasou a audiência, eu posso sair fora? Não, não é assim que funciona. Perceba, olha o que diz aqui o dispositivo. Aqui, ó, nós vamos ter um atraso de 30 minutos, certo? Não tem autoridade no fórum e você ainda vai ter que comunicar que está exercendo aqui o seu direito de retirada. Então, por exemplo, a gente vai ter que ter, no caso, a ausência do juiz, tá bem? Em segundo lugar, você vai ter que ter um atraso de mais de 30 minutos. Em terceiro lugar, você vai ter que fazer uma comunicação por escrito. Comunicação por escrito, que deve ser protocolizada em juízo, tá bem? Deve ser protocolizada em juízo. Então, para você exercer esse seu direito aqui, dá um trabalhinho, porque você vai ter que pegar, verificar se a autoridade não está lá no fórum, porque o simples atraso na audiência anterior, designada, não te legitima a fazer isso aqui, beleza? E aí você vai ter que comunicar ali no cartório, vai ter que fazer uma petição simples, falando, ó, estou exercendo o meu direito de retirada, porque a autoridade não se encontra no fórum e já decorreu o prazo aí de 30 minutos. Beleza. Tem exceção a esse direito aqui? Tem. Lá na Justiça do Trabalho o prazo ele é menor. Então anota aí, tá? Anota porque isso aqui é importante. Tem uma exceção aqui que é bem interessante. Exceção. A regra do direito de retirada é 30 minutos. Na Justiça do Trabalho é 15 minutos. 15 minutos. Quem fala isso para nós é o artigo 815 da CLT. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Regra geral, atraso de 30 minutos. Agora, na Justiça do Trabalho, 15 minutos. E deve observar, claro, as outras formalidades. Beleza? Tudo bem? Vamos então prosseguir aqui no nosso estudo. Próxima prerrogativa, já caminhando para o fim das prerrogativas aqui dos advogados, elencadas aqui no artigo 7º. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações
sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, ó, é direito do advogado assistir os clientes investigados durante a fase de tramitação, por exemplo, do inquérito policial, sob pena de nulidade absoluta, caso seja impedido o acesso do advogado. Então, você tem que lembrar aqui do seguinte: quando você estuda inquérito policial, lá no Código de Processo Penal e também na doutrina, você vai ver que uma das características do inquérito policial é que ele é inquisitivo, ou seja, não é obrigado ter contraditório e ampla defesa, certo? Agora, quando você está com a ação penal, contraditório e ampla defesa é um fator determinante, é obrigatório, inclusive sob pena de nulidade. Nessa fase de tramitação do inquérito, de investigação, é claro que o cliente ali, o sujeito que está sendo investigado, ele pode contratar um advogado. E aí, essa prerrogativa diz respeito a exatamente isso. Bom, o cara está sendo investigado, contratou um advogado. Você é o advogado. Você pode acompanhar o interrogatório? Sim. Você pode acompanhar o delegado ouvindo testemunhas? Sim. Se for te legado acesso nesse caso, aí entra nessa questão aqui da nulidade absoluta. Quando teve essa alteração no estatuto, eu lembro que teve uma discussão falando o seguinte: agora na fase do inquérito é obrigado a ter o advogado. Errado. Perceba que isso aqui não está obrigando a ter advogado. Não, só está falando, se o cliente, no caso ali, o sujeito investigado, contrata um advogado durante o período da investigação, o advogado dele pode ter acesso, sim, ao processo investigatório. Acompanhar aqui os atos, as diligências realizados pela autoridade policial, né? Ali, ó, acompanhar o interrogatório, depoimento, entendeu? Então, é exatamente isso aqui que se observa nesse inciso. E aí o advogado ainda pode aqui, ó, apresentar razões e ainda apresentar quesitos. Beleza? Tudo bem até aqui? Fácil? Bom, para a gente fechar esse bloco com chave de ouro, só vamos então esmiuçar um pouco mais acerca aqui do desagravo. Lembra que eu te prometi que eu ia falar um pouquinho mais sobre o desagravo agora no finalzinho da aula? Então vamos falar sobre o desagravo. Lembra que eu falei que teve um caso aqui na cidade que eu moro, que o promotor falou: quem advoga para bandido também é bandido? Perceba, houve uma ofensa à dignidade da advocacia, não houve? Todos os advogados, nesse caso, se sentiram lesados pela atitude do Ministério Público. E nesse caso, então, o que a gente faz? Desagravo. E o desagravo consiste no quê, professor? Você vai anotar aí, ó. Desagravo é uma moção de repúdio. É uma moção de repúdio. Moção de repúdio. E a ideia aqui, a ideia é resgatar a dignidade da profissão. Beleza? E também restaurar a dignidade do advogado ofendido. Tá bem? Só que tem um detalhe. Beleza, professor, a gente vai acabar recuperando também a dignidade do advogado que foi ofendido nesse caso, certo? Só que tem que tomar cuidado porque o advogado, ele não precisa consentir que a OAB faça o desagravo, entendeu? Por quê? Aqui você tem uma ofensa à classe de advogados, então quem delibera se vai ter desagravo ou não, não é a pessoa que foi ofendida, o advogado que foi ofendido, e sim a OAB instituição. E isso aparece no regulamento geral, que a gente vai começar a ler agora. Então vamos ver aqui o que acontece aqui para a gente ter o desagravo. Qual que é o passo a passo aqui que o regulamento geral traz para nós acerca desse instituto? Olha aqui comigo. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício da profissão,
ou de cargo ou de função da OAB tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Entendeu? Observa aqui, ó. Pode ser de ofício, a pedido do advogado ofendido ou ainda de qualquer pessoa. Isso é muito importante. Compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora no prazo de 15 dias, salvo em caso de urgência e notoriedade do fato. Então, observar aqui esse prazo aqui de 15 dias, salvo quando tiver urgência. O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada ao exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Então, são hipóteses ali que não é o caso de se fazer o desagravo. Então, se tiver ofensa ali de cunho pessoal, que não ofenda a classe de advogados, entendeu? E também quando você tiver divergência, né, por questões políticas, até doutrinárias ou de cunho religioso. Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer que é submetido ao conselho. Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo amplamente divulgada. Na sessão de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e às autoridades e registradas nos assentamentos do inscrito. Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule um inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção com representação do conselho seccional. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende de concordância do ofendido, que pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Isso aqui, ó, é muito comum ser cobrado na prova. O desagravo, para ele ocorrer, ele não precisa de concordância do ofendido. O advogado, por exemplo, naquele caso que eu contei para você, ele não precisa consentir para que a OAB faça o desagravo. Porque às vezes ele fala assim, eu não quero treta com esse promotor. Opa, você não precisa dar parecer aqui. Quem verifica se vai acontecer o desagravo é a instituição. Beleza? Toma cuidado com isso para não esquecer. O que mais? Artigo 19 do Regulamento Geral. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e ainda quando a ofensa a advogado se reveste de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão nacional. Olha só, daí quem faz, nesse caso, é o Conselho Federal, que é o nosso órgão máximo dentro da OAB, entendeu? Cuja sede é lá em Brasília. O Conselho Federal, observando o procedimento previsto daí no artigo 18 do regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo, na sede do Conselho Seccional, salvo no caso da ofensa a conselheiro federal. Beleza? Fácil? Então, com isso, pessoal, a gente fecha esse tópico aqui, prerrogativa dos advogados. Então, analisamos aí as disposições do artigo 7º. É um tema muito quente para o exame de ordem, então eu quero que você não deixe de revisar muito essa aula. Revisar aqui o texto de lei, que a gente bateu em todos os dispositivos, e também revisar as anotações que a gente fez aí no material, ok? No próximo bloco, a gente vai estudar então as prerrogativas das advogadas. Te espero lá!